Shalom, shalom, povo lindo, povo do avivamento, cadê vocês? Por onde vocês estão? Comecem a chegar, aqui esperando vocês chegarem. Amém, amém, Rosânia, seja bem-vinda. Minha intercessora querida Josélia, que saudade de você, meu povo. Saudade desse povo lindo da Pibane. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Suzy. Seja bem-vindo. Vamos chegando, meu povo. Nós estamos começando a nossa live, que hoje prometeu tanto que faltou energia aqui. E eu quase que cancelo porque achei que não ia dar tempo. Mas como o Eterno não deve nada a ninguém, entrou, a luz retornou em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar de algo assim muito interessante. Então vai chegando, vai convidando, vai mandando assim um aviãozinho lá para os teus amigos, tá? Eu só vou te fazer uma pergunta e você já pode até mandar com essa pergunta, entendeu? Para os seus amigos. Você confia no acaso? Vai mandando essa pergunta para os teus amigos aí. Vai postando aí se você confia no acaso ou não. Amém? Você confia no acaso? Uau, hein? Essa é uma pergunta. Nós já estamos começando. Quem se assustou? Fala para mim aí. Quem se assustou hoje com a postagem, com a arte da postagem hoje? Quem levou um susto? Shalom, querido, seja bem-vindo. Doutora Diana, seja bem-vinda. Quem se assustou com a live hoje? Teve uma pessoa que ligou para mim e falou assim: nó, eu tomei o maior susto. Que coisa estranha, aquela lápide ali. E quem ficou sem entender? Aí, ó, uns ficaram sem entender, né? Ficaram sem entender, é isso mesmo. É isso mesmo. A ideia do meu inimigo, do teu inimigo, é que muitas das vezes a gente fica sem entender. Amém? A gente fica sem entender. Certo? Então, em nome de Jesus, nós vamos orar agora, nós vamos colocar essa live no governo de Deus, para que o Senhor trabalhe conosco nesses minutos que nós vamos ficar juntos aqui. Amém? Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero dizer que o Senhor é bem-vindo neste momento, a esta mesa, Deus, aonde nós estamos fazendo essa transmissão. Deus, eu quero pedir que o Senhor, através do teu Espírito Santo, governe esta live, governe toda a estrutura desta live. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo governe os meus pensamentos, o meu entendimento. Eu quero me colocar e nos colocar, Senhor, sujeito ao Senhor, sujeito ao teu Espírito, sujeito à tua presença. Senhor, que vidas hoje sejam edificadas e que aquelas pessoas que assistirão a live, vão assistir a live mais tarde, que elas sejam alcançadas, Pai, e que elas entendam que às vezes nós precisamos tomar algumas atitudes que aos olhos deste tempo, deste mundo, parece extremamente radical, mas, Senhor, são extremamente necessárias. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, a conexão, a energia, não somente minha, mas em cada lugar, em cada ambiente, ó Deus, aonde estiver alguém assistindo, conectado conosco nessa live, que, Senhor, ó Deus, tudo, Senhor, ó Deus, esteja funcionando perfeitamente bem. Nós proibimos, ó Deus, aos demônios rastreadores, aqueles que rastreiam, Senhor, ó Deus, Senhor, pelas conexões, Pai, em nome de Jesus, que sejam repreendidos agora e anulados em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Seja bem-vinda Ana Paula, sejam bem-vinda, meu povo. Então vamos começar. Eu quero abrir com você um texto
Mas antes de eu começar, eu vou ler o texto primeiro. Lá no livro de Amós, anota aí, esse é um dos textos que nós vamos citar hoje, amém? Mas eu quero citar esse aqui de Amós primeiro. E diz assim: ai dos que repousam em Sião e dos que estão sossegados no monte de Samaria, quem tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Ai dos que repousam, ai dos que estão sossegados, ai dos que estão distraídos em Sião. Amém? Ai dos que, estiverem descansados, ai daqueles que estão sossegados. Esse texto de Amós, ele é um texto profético que foi para aquele tempo, durante um cativeiro, mas também é para o nosso tempo. Amém? Então, queridos, eu quero começar contando para você como que surgiu essa live. Há uns dias atrás, tempinho, já tem mais ou menos acho que uns 15 dias ou 20 dias atrás, eu tenho um terraço e eu tenho o hábito de meditar às vezes nesse terraço. E eu acabei de meditar e o texto que eu estava meditando naquele dia era justamente João 14, 6, João 8, 32, porque eu ainda estava digerindo uma palavra, uma ministração que o meu filho, Fábio, que também é pastor, ministrou. E eu estava nessa meditação, acabei de meditar, dei uma volta, fiquei dando uma volta, caminhando, meu terraço é grande, no meu terraço. E de repente, eu escutei na rádio dos vizinhos uma música que eu tenho certeza que muitos de nós aqui conhecem. Fez parte, talvez, da história de muitos que não tinham Jesus como eu. E a letra dessa música, o que me chamou a atenção naquela hora ali, foi exatamente, eu vou te dizer, é uma música do Titãs, chamado Epitáfio. Você sabe o que é epitáfio? Fala pra mim aí, quem é que sabe? Obrigada. Quem sabe aí o que é epitáfio? Coloca aí pra mim. O que é epitáfio? E o que você gostaria que estivesse escrito como epitáfio o dia que você for recolhida? O dia que o Senhor te levar? O dia que você for pro descanso? Amém? Nunca ouviu dizer? Então, epitáfio é aquela inscrição, é uma placa que se coloca na lápide. Quando a pessoa morre, coloca aquela placa: aqui jaz, aqui jaz, aqui está. E normalmente se coloca uma frase, que é uma frase que as pessoas gostariam que constasse lá naquela sepultura depois que eles fossem enterrados. Porque eles não vão poder escrever. Então tem pessoas que dizem, eu gostaria, tem muita gente famosa aí que lá na lápide está escrito uma frase ou relacionada à sua vida ou à sua obra, enfim, tá? Porém, o que nós vemos aqui? Quando eu estava lá, eu escutei uma frase assim, eu não vou cantarolar não para não escandalizar, tá, queridos? Mas a frase que eu ouvia é: o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu estiver protegido. Ou seja, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E aí, eu conheço essa música e eu conheço a letra, mas ai, pastora, a música é do mundo. Deixa eu falar pra você, eu fui do mundinho também, tá? Em algum momento da minha vida, aliás, numa boa parte da minha vida, eu fui do mundinho, eu conheci o mundinho, eu vivi as coisas que o mundinho tem, e essa frase já fez parte da minha vida lá no mundinho. Entendeu? Sejam bem-vindos vocês que estão chegando aqui agora. Então, eu fiquei ouvindo aquela música, não que aquilo estivesse entrando na minha alma, mas aquela música, aquela letra, aquela palavra ali, aquela frase, o acaso vai, a distração, ou seja, o acaso
O acaso é algo que pode acontecer e pode não acontecer. O acaso é algo imprevisto. O acaso é algo que não depende de mim, que não depende de ninguém. E aí na letra diz, eu não quero aqui entrar no mérito de discutir a licenciatura poética da música, a filosofia da música, a melodia da música. Não, mas eu quero falar desta frase. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Uau! Vamos começar a pensar comigo a partir daqui agora? Pois é. Então, e aí a gente lê que lá em Amós ele começa falando exatamente isso. E eu fiquei pensando, e eu falei, Deus, eu acabei de ler aqui, que a palavra do Senhor diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Entendeu? Então, o que acontece? O que acontece aqui nessa música? O que nós vemos aqui nessa música? Então, nós começamos a ver que determinadas situações aqui, eu pensei nisso, eu falei, quantas pessoas estão hoje andando ao acaso? E o que é o acaso? O que é a distração? O que pode ser hoje a distração? Será que o acaso protege mesmo? Será que quando eu estou distraído, e o que tem me levado a me distrair? O que tem te levado a se distrair? Porque os maiores tombos acontecem na distração. Amém? Os maiores tombos acontecem na distração. E normalmente, tombos acontecem em pedras pequenas que nós não percebemos e quando vemos, tropeçamos nela e caímos. E muitas das vezes temos fraturas expostas, temos algumas escoriações. Toda queda deixa uma marca. Eu vou repetir para você. Toda queda deixa uma marca. Ó, depois você vai lá, depois coloca para mim essa frase lá, que essa frase está chegando fresquinha agora do céu, tá? Ou seja, toda queda, ela deixa uma marca. Ou deixa algo dolorido na nossa vida. E normalmente distrações provocam quedas. Amém? Então, queridos, o acaso não nos protege em tempo nenhum de distração. Amém? Não nos protege de... o povo tá avançando aí, ó. Não nos protege de distração. E eu comecei, e aí o que eu fiz? Voltei para meditar. Eu tinha acabado uma meditação, voltei para meditar. E aí surgiu essa palavra, e eu falei, Deus, um dia eu vou ministrar essa palavra. E hoje eu vou pincelar, porque nós temos meia hora só, então em meia hora eu tenho que colocar para você algumas coisas algumas coisas que nós precisamos saber como distração. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo num tempo, nós estamos vivendo num mundo totalmente secularizado. Nós estamos vivendo num mundo totalmente humanista e totalmente hedonista, ou seja, aonde o homem é o centro, aonde tudo é voltado para o homem, tudo é voltado para satisfação, tudo é voltado para satisfazer a alma, para satisfazer o ego, tudo é voltado para que as pessoas elas tenham as suas carências, as suas carências emocionais satisfeitas. E aí tudo começa nessa pequena distração do homem como centro com uma palavra: descontentamento. O apóstolo Paulo fala assim: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O descontentamento, ela é uma porta, ele é um portal de compulsão. Eu não estou falando do descontentamento de eu olhar para minha vida e saber que Deus ele tem muito mais para mim, Deus ele tem muito mais para fazer em mim e através de mim, e eu vou
eu não posso me contentar, por exemplo, com o espírito de miséria. Eu não posso me contentar, por exemplo, com algo dentro de mim que me atrapalhe e eu preciso mudar. Eu não estou falando desse descontentamento, mas eu estou falando do descontentamento, da satisfação. De eu saber que dentro daquilo que eu tenho, eu estando contente, com gratidão a Deus, eu vou avançar para aquilo que Deus tem mais para a minha vida. É desse descontentamento, é o descontentamento doentio, que faz eu me distrair, como Asaf lá no Salmo 73. Eu vou repetir, leva o homem a se distrair, lá no Salmo 73, como Asaf se distraiu com a inveja amargurada do povo e se esqueceu quem ele era. Asaf era nada mais, nada menos do que o chefe dos levitas. Ele era o chefe da adoração, ele era o chefe do serviço na casa de Deus. Ele era o homem de confiança de Davi dentro do templo. Mas ele se distraiu olhando aquilo que eram os bens das pessoas. Eu posso admirar o bem, o sucesso, glória a Deus pela vida do meu irmão, glória a Deus pela vida da minha irmã, glória a Deus pela vida dessa pessoa que está avançando, ela está crescendo, sabe? Eu me alegro com ela, mas eu não posso me distrair nela. E aí as pessoas estão se distraindo nisso. As pessoas estão se distraindo nessas pequenas coisas. Gente, para pensar. Enquanto você pensa, convida pessoas para essa live aqui, que o negócio vai ficar quente. A fogueira vai pegar hoje aqui nessa live. É o pensa comigo incendiado. Anota aí, Margarete. É o pensa comigo incendiado. Hoje vai ser desse jeito, Camilinha, né, que tá aí também da minha equipe. Anota aí, é o pensa comigo incendiado. Porque tem hora que a gente tem que tacar fogo mesmo, para as pessoas terem um time e acordar. Tem muita gente distraída com fracasso. Pelo amor de Deus. Está distraindo pelo que não conquistou. Está deixando de ser grato pelo que já conquistou. Deixa eu falar para você, o teu milagre, Deus sempre vai fazer o teu milagre com aquilo que você tem à mão. E aí Paulo fala assim, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uau, pastora, mas aqui está falando que ele aprendeu. Então isso significa que o conceito de contentamento é como o conceito de perdão. Eu tenho que aprender a perdoar, eu tenho que aprender a amar. E eu tenho que aprender a estar contente. Porque ele falou assim, eu aprendi, ou seja, foi na pancada, foi não tendo. E aí ele fala, sei estar honrado como em desonra. Eu vou falar com as minhas palavras. Eu sei ter e sei não ter. Eu sei fazer, mas também eu sei lidar com aquilo que eu não sei. Eu sei estar feliz, mas também vou saber lidar com os meus dias de tristeza. Eu sei estar no topo da montanha, lá no alto da roda gigante, mas quando a roda vira, eu também sei estar contente, porque eu sei que eu vou virar novamente. Foi o que Paulo disse. E tem muita gente que está tendo as promessas bloqueadas. E aí, às vezes, não entende. Ah, pastora, eu quero fazer mapeamento. Eu quero fazer cura interior. Amém, querido. Tem que fazer sim. Se você precisa ser liberto, sim. Mas hoje Deus quer te libertar de você mesmo. Deus quer me libertar de mim mesma. E são conceitos que às vezes a gente não tem. A gente mais perde tempo nos distraindo com aquilo que não tem, do que buscando crescer naquilo que a gente tem. Olha só, Deus sempre vai usar o que você tem à mão para te fazer crescer, para te fazer avançar, para fazer o teu milagre. Quando o profeta entra na cidade, que as águas eram amargas, ele chega lá e ele não vai pedir assim, olha, você vai lá buscar
uma massa de titânio, ou então você vai buscar uma tonelada de lítio, que eu vou derramar o lítio aqui e o lítio vai purificar a água. Não, ele disse assim, vai lá e pega sal, só que eu quero um sal novo e eu quero uma tigela nova. Entendeu? Eu quero um sal novo e eu quero uma tigela nova. Ele não pediu nada que eles não tivessem naquela cidade. O que eu quero dizer com isso? Não se distraia com o que você não tem. E Satanás, ele fica trazendo frustração, angústia para a tua alma, te dando um pico de transtorno de ansiedade. Usa aquilo que você tem. Isso. Contente com os problemas e desafios. Querido, eu estar fazendo uma live, você não tem noção, um dia eu te conto o segredo. Eu estar fazendo uma live, nesse momento, para mim, foi desafiador. Você não tem noção das coisas que o diabo tentou jogar aqui. De aparência física, a aceitação e a autoaceitação. É muito abuso do camarada, né? Tentar jogar numa pessoa que ministra cura interior e libertação questões como essa, mas é para você ver. Nós somos humanos. Aí, por falar em humanos, eu quero registrar porque ela está na Finlândia e ela vai assistir essa live mais tarde. Essa live hoje ela é dedicada a Deus, claro, mas ela é dedicada por amor e amizade à minha amiga Adriana, lá da Finlândia, a Adriquinha, porque essa live hoje tem muito dela, muito do jeito dela ser. E Adriana, eu fiz um break aqui para te mandar um abraço, tá? Para você e para o pessoal aí da Finlândia. Então, queridos, voltando para cá. Olha o que Amós fala. Ai de vocês que estão sossegados. A distração distrai. A distração, ela traz sossego. Você já viu que coisa é um shopping? Já viu que coisa que é um shopping? Tu entra no shopping e você passa 6 horas no shopping. Eu não tô contra isso não, tá, querido? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que a gente possa ir num shopping. E cada vez num shopping de nível maior. Glória a Deus por isso. Mas você já viu como que a gente se distrai? Tudo. Satanás, ele usou o mecanismo da distração. Nós podemos nos distrair, nós nos distraímos com os nossos problemas. Quantas pessoas no meio da guerra chegam para mim e falam, pastor, eu não estou conseguindo andar, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo jejuar. Mas por que não está conseguindo? Porque está focado, está distraído no problema. E daqui a pouco você vai estar aceitando o problema. Daqui a pouco você vai estar aceitando esse problema. Então, quantas pessoas estão se distraindo com as suas dores? Eu falei ontem, quantas pessoas, querido, faz da sua dor um mecanismo de aceitação, faz de uma autoestima baixa, faz de uma dificuldade na sua estrutura emocional, uma maneira de ter aceitação, querido. Isso é distração da realidade daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Pastor, essa live hoje está falando de quê? De vida e de morte. Essa live está falando daquilo que você vai escrever ao longo da sua vida e que vai ser perpetuado como legado depois que você for recolhido. Né? Quantas pessoas que morreram na perdição, que morreram sem ter oportunidade, e a gente vê lá na lápide isso resumido. Quantas dores, quantas situações, querida, situações que você não pode resolver, não tem que te distrair. As situações, os problemas da família, problema de finanças, não pode te distrair. De quê, pastora? De que quando você não consegue resolver, é agora que você não pode se distrair, você tem que focar no problema.
Nós vamos entrar no mês de Tammuz. Nós vamos entrar agora num período onde que a gente começa a renunciar uma estrutura, e principalmente a estrutura de Amã, o perseguidor. E aí a gente não foca. Esther não focou em Amã. Ela focou no Deus dela, e ela foi para a guerra. E ela falou assim: vou lutar com aquilo que eu tenho. Eu não vou me distrair com aquilo que eu não tenho. E sabe o que Esther e Mardoqueu tinha? Nada. Eles não tinham nada. E eles precisaram focar naquilo que eles tinham. E o que eles tinham? A fé. Pastora, mas no livro de Esther não fala de Deus explicitamente. Pois é, isso é uma distração. Deus está lá purinho no livro de Esther. Aonde você não vê o nome de Deus sendo citado é aonde ele mais agiu. Aonde você não vê, às vezes pelos teus olhos racionais, a ação de Deus é aonde ele está mais manifestando na tua vida. Mas para isso você tem que estar focado aonde, pastora? Na palavra, na oração, na intercessão. Pastora, mas eu tô fraco. Vai fraco mesmo. Pastora, eu não consigo nem meditar. Vai para os salmos. Mas medita. Pastor, eu não consigo orar. Vai para Senhor, eis-me aqui, me sustenta. Ou então vai, Senhor, eu preciso de ti. Ou então vai para lágrima. Vai para qualquer coisa, mas não se distraia esperando que o acaso venha te socorrer ou te proteger. Porque não tem proteção na distração, não tem proteção no acaso. Deu para entender? Nó. O negócio tá meio estranho, né? Mas não vai terminar assim não, tá? Vai pensando comigo aí que não vai terminar dessa forma. E aí eu fiquei com isso. Eu falei, opa, eu vou entrar dentro desse gancho e vou fazer algo aqui com Deus. Quantas pessoas têm prejudicado os seus relacionamentos porque estão presos no abandono, estão presos na orfandade? Quantas pessoas estão distraídos com a culpa, ao invés de chegar e falar e confessar e falar, Deus, eu vou remir isso perante o Senhor. Quantas pessoas estão presas no sentimento de incapacidade? Quantas pessoas estão presas na ofensa? A ofensa é a maior provocação de distração que o diabo tem. Pessoas às vezes ficam anos distraídos numa ofensa. Vai chamando aí para a live quem você quer ver curado hoje. Em nome de Jesus, queridos. Nós não somos os titãs. Não somos os titãs. E eu não vou entrar no mérito se é de Deus, não é de Deus. Que tem letra que não é de Deus, eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer para você que o acaso não protege o distraído. Deus não se responsabiliza com a tua distração. A palavra do Senhor até cuida de você. Sabe? O Salmo 91 diz que cuida, o Salmo 23 diz que cuida, o Salmo 4 diz que cuida, mas eu estou falando desse nível de distração que rouba você dele. Deus não pode proteger quem está se permitindo ser roubado dele. E aí, ó, diz aí para mim, fala comigo. Há caminhos, há escolhas que os homens fazem. Quantas pessoas hoje, o casamento está falindo, está acabado, a família está destruída, as finanças estão em bancarrota, o trabalho, a profissão está entrando em depressão, sabe? O relacionamento conjugal, o relacionamento sexual do casal, as finanças, o relacionamento de pai e filho, familiar. O ministério está estagnado, o ministério está parado, porque está distraído com o que não deveria estar distraído. Eu não estou falando só de pecado, não. Eu estou falando das nossas justificativas próprias. Lembra de Asaf? Estava distraído com o que o irmão tinha. Complicado, né?
Deixa eu te falar. Pedro tentou distrair Yeshua, tá? Naquele momento que Yeshua estava fazendo aquele discurso, falando de que ele deveria, o que iria acontecer com ele, Pedro falou, de jeito nenhum. Eu não vou deixar. Nós vamos te proteger, Yeshua. Nós não vamos deixar você morrer nem na mão dos judeus, nem na mão dos escribas, fariseus, sacerdotes, e muito menos na mão dos romanos. Eu estou falando com as minhas palavras. Aí Jesus falou assim, o veneno da serpente que estava lá no jardim está em Pedro, coitado. Para trás de mim, Satanás. Se o acaso protegesse as nossas distrações, nós não caíamos nela. Nós não tropeçávamos nela. A distração é uma pedrinha de diamante que nos encanta e quando a gente percebe, a gente está nela, caiu. E eu estou falando literalmente cair em tudo. Porque quando você perde as oportunidades, tem gente perdendo as oportunidades de Deus, que são grandiosas e valiosas, por não discernirem essas oportunidades e se encantarem com uma pedrinha de estrasse. Está perdendo a oportunidade de ouro por se encantar com uma pedrinha de estrasse. Por se perturbar pelo que o outro é. Quantas pessoas dentro do ministério, dentro das igrejas, querido, estão vivendo fracassos ministeriais, estão frustrados, estão depressivos ministeriais, porque estão distraídos com abuso ministerial, estão distraídos com tantas coisas, estão distraídos porque ninguém nota, está distraído porque ninguém elogia, está distraído porque ninguém reconhece. Dana-se quem não reconhece. Ai, pastora, dana-se quem não reconhece. Importa quem Deus conhece e reconhece. Importa o legado que você tem para deixar. E você está deixando de ser produtivo para ser inativo, estagnado, parado, por causa das distrações. A gente tem tanto exemplo na palavra, eu já estou terminando, tá, gente? A gente tem tanto exemplo, né? A gente tem tanto exemplo. Eva foi uma. Eu tenho paz com Eva, tá? Eu já falei que um dia eu vou ministrar para vocês aqui, principalmente para as mulheres, a restauração e a cura da identidade de Eva. Se prepara para chorar, tá? Se prepara para chorar. Vou fazer uma live, vou combinar com a minha equipe, vou fazer uma live, a restauração e a cura da identidade de Eva. Tá? Então, Eva se distraiu com o fruto. E ela se distraiu com o fruto porque ela se deixou levar pelas palavras encantadoras de Pitom. E Pitom é o mesmo ontem, hoje e será até o dia do juízo. Pitom é o mesmo ontem, hoje e será o dia do juízo. Ele te distrai e te sufoca e te quebra nas tuas emoções, nos teus sentimentos e nos teus pensamentos. Deu para entender? Eva se distraiu com as palavras, com o encanto de Pitom. E quantas mulheres hoje se distraíram com os encantos de Pitom? Quantos homens se distraíram com o encanto de Pitom? Quantos ministérios terminaram por causa do encanto e o encantamento de Pitom? Quantas pessoas deixaram seu chamado de cumprir o propósito de Deus por causa do engano e do encantamento de Pitom? Mas não para por aí. Sabe? Sansão, todo mundo fala assim, Dalila derrubou Sansão. Não. Sansão já andava distraído desde menino. E a distração de Sansão tinha um nome. E sabe qual é o nome da distração de Sansão? Desobediência e desonra. Ele já andava desobedecendo a sua mãe e seu pai desde menino. Quando eu digo desde menino, talvez desde adolescente.
Sansão se distraiu quando ele foi pegar o mel que estava lá na carcaça de um leão morto, sabendo que ele, sendo nazireu, ele não poderia tocar naquele mel. Ei, presta atenção, pensa comigo aqui. Cuidado de onde você está vivendo, pegando mel para beber, para comer, para se alimentar. Existe mel que Satanás vai te oferecer, mas é mel que já está com a lápide prontinha e já tem o epitáfio. Sansão se distraiu. As mulheres que distraíram Sansão, Dalila, foi só consequência disso. Ele se distrai quando ele começou a quebrar princípios que na cabeça dele era pequeno e nada a ver. Ah, eu esqueci do nada a ver. Nada a ver, não é bem assim. Aquilo que era pecado ontem já não é pecado hoje. Por exemplo, adultério ontem era pecado. Mas na cultura de hoje, e aí até a cultura no meio do povo de Deus, adultério é relacionamento aberto. E tem tanta gente distraída com relacionamento aberto, indo para o inferno, se não se arrepender e mudar de vida. Não é? Relacionamento aberto. Quantas pessoas fazendo tantas coisas erradas e falando tantas coisas erradas, distraídos e distraindo as pessoas com a liberdade de expressão. Eu tenho direito de escolha. O aborto hoje, para muitas pessoas em muitas nações, virou o conceito de que meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras para o aborto. Meu corpo, minhas regras para a prostituição. Para um homem hoje, outro amanhã, outro depois da manhã. Se meu casamento não der certo hoje, amanhã eu arrumo outro, outra. Se não der certo, eu vou tentar, porque o importante, o conceito de hoje a distração o importante é ser feliz. Pois é. A distração de Sansão começou com a quebra de princípios que ele considerava pequeno e que são princípios vitais para a nossa vida. Eva se distraiu quebrando os princípios que eram vitais para a vida dela. E quando a gente pega a lista dos distraídos, Absalão se distraiu com a dor da orfandade, alimentado pela voz daquele que era para protegê-lo, mas que estava ali para encantá-lo, para enganá-lo, pelo Pitom do sogro de Davi. Às vezes, filho, a gente tem Pitom falando nos nossos ouvidos muito próximo. Quantas pessoas? A Bíblia está repleto de exemplos de pessoas que se distraíram quando deveriam estar atentos e focados, confiando no acaso. Esquecendo o que diz a palavra. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Quem não se distrai anda pelo caminho. Anda pela verdade, anda pela vida. Ou seja, quem não se distrai entra dentro de Yeshua e deixa Yeshua entrar dentro e passa a entrar direcionado pela bússola da palavra. Mulher de Deus, homem de Deus, você que está aqui, você que está nessa live agora, você que vai assistir depois, não se distraia. Ande pela palavra. Mas, pastora, eu vou ficar fora do contexto. Fique fora do contexto. É melhor você ficar fora do contexto do que você andar caído, do que você andar perdido. Mas, pastora, eu tenho que... o meu tempo é curto. O tempo, Cronos, esse então. Esse é mestre das artes da distração. Ele vai te dar tempo para tudo, menos para você meditar. Mesmo que seja num terraço como o meu. E de repente você vai escutar lá uma música epitáfio, tentando te distrair. Tentando me levar lá para trás, porque lá atrás eu gostava dessa música.
Eu, como jornalista, eu sou analítica e eu gostava dessa música, porque essa música ela tinha um peso em todos os níveis. Mas lá atrás, Piton tentou ir lá atrás, pegar algo que eu subliminava lá e para trazer para o meu tempo presente. Trouxe sim, para tomar uma pancada na cabeça. Para pisar na cabeça e virar o salto e dizer, é o pé que vai te esmagar. O que você vai fazer hoje? Vai continuar distraído? Vai cantarolar a música? Ou acaso vai me proteger? Ou acaso não protege o distraído? Não tem proteção para quem anda distraído. Amós fala, ai dos que estão descansados, distraídos em Sião, e dos que estão seguros entre os montes e os muros de Samaria. Não, tá tudo bem. Não, e a minha avó já falava da volta de Yeshua. Não, a minha mãe já ensinou isso, mas hoje não é muito bem assim, não. Os tempos modernos mudaram todas as coisas. Os tempos mudaram, não muda princípio. Não muda a bênção que é viver por princípio. E não anula a maldição de quem não anda pelo princípio. Quem vive pelo acaso e quem vive distraído. Fecha teus olhos, eu quero que nessa hora você aí onde você está, você comece a falar com Deus. Se você tem carregado dentro de você coisas que você fala, pastora, essa distração já passou do tempo, só que eu sozinha não consigo, eu quero te ajudar. Vai lá no direct, manda uma mensagem, eu quero te ajudar. Mas se eu não for eu, busque seu sacerdote, busque alguém. Fale da sua distração, mesmo se a sua distração for uma dor, mesmo se a sua distração for um abuso, foi algo tão duro, tão cruel na tua vida, fale. Mas não se distraia por não falar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque durante muito tempo eu cantarolei essa música, nada contra, cada um sabe de si, mas, Senhor, eu cantarolei essa música. E eu não sei hoje o que seria escrito lá na lápide da minha sepultura, o que seria colocado como epitáfio se eu continuasse na rota que eu estava, no caminho que eu estava, não somente quando eu não te conhecia, mas principalmente depois que eu passei a te conhecer, diante das coisas erradas, diante dos caminhos tortuosos, das escolhas erradas, Senhor, das coisas que eu não me permitia tratar, cuidar, porque eu tinha um peso, Senhor, de todo um contexto teológico grego, toda uma visão errada da tua palavra, e, Senhor, eu achava que não precisava de cura, eu não precisava de libertação, eu não precisava de cura interior, eu não precisava ter o meu DNA regenerado, eu não precisava, na minha cabeça eu não precisava, porque eu já tinha Yeshua, Pai. Mas eu entendi que ao longo do caminho nós vamos aperfeiçoando aquilo que só Ele pode fazer, porque a minha salvação só Ele pode fazer. Mas abrir mão do acaso na minha vida, da distração na minha vida, para buscar, Senhor, cura, libertação, restauração. Senhor, oh Deus, é o Senhor, através do Teu Espírito, que me dá a decisão de escolher ou não. Eu posso escolher ser curada, eu posso escolher ser livre, eu posso escolher ser aperfeiçoada, ou eu posso escolher continuar andando no acaso e vivendo momentos felizes de distração, mas não a alegria do Senhor, que é a nossa força, a minha força. Shalom, povo querido, que Deus abençoe você. Coloca amor nas minhas palavras, não ande distraído, tá bom? Não ande distraído. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.